vim falar de um livro assim que eu tava muito ansiosa pra ler, principalmente porque é uma continuação, é o terceiro livro aí de uma série que, assim, o livro anterior, ele acabou de um jeito que eu fiquei... Meu Deus do céu, minha mãe, acho que ela nem aguentava mais me ouvir falando sobre as teorias. E se você, assim como eu, às vezes esquece o que aconteceu no livro anterior, eu recomendo muito você ler. Ou você reler o livro inteiro antes de ler este livro, ou então ler o último capítulo, que foi o que eu fiz, pra lembrar de algumas coisas que eu já tinha esquecido. Estou falando de Aliada do Vilão, da Hannah Nicole Matter, que é o terceiro livro aí na série do vilão. E minha gente, o que foi este livro, não é mesmo? Aqui a gente vai continuar aí a saga da Ivy, que começou como aí apenas assistente do vilão, mas que agora ela se tornou aprendiz do vilão, o que ela nunca pensou que ia acontecer. Afinal de contas, não era muito bem o que ela queria, né? Afinal de contas, ela achou que ela tava só se candidatando aí ao empreguinho básico, só de levar umas poções mágicas, mas que no fim ela percebeu que tava, mais no dia seguinte ela já tava aí imersa em vilanias, em decapitações e muito mais, não apenas aquela papelada. E ainda tem o chefe dela que, apesar de ter toda essa coisa aí da vilania, continua sendo um gostoso que a Ivy não consegue parar de encarar. O que eu não julgo, né? Porque quem nunca se apaixonou por um vilão? Entre uma profecia mágica que tá prestes a acabar com o reino de Renadown, com assassinos surgindo cada vez mais na sala de descanso e muitos sapos usando coroa, além daquele que a gente conhece e ama, a Ivy tá tentando aí lidar com tudo sem acabar com a sua dignidade, que está basicamente por um fio. Estar do lado do mal nunca fez parte dos seus planos, mas também se apaixonar pelo vilão nunca esteve, e o mal nunca pareceu tão bom. Gente, como eu disse, eu tava muito ansiosa para ler esse livro, principalmente por causa do final do segundo, que eu fiquei assim, tá, pera, isso aqui vai dar, nossa, isso aqui vai numa direção que eu não tava esperando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E assim, foi basicamente isso que eu senti lendo esse livro. O que eu gostei bastante é que a gente teve aí alguns pontos de vista novos. A gente teve aí o ponto de vista do Reinaldo, que é o único sapo que eu gosto, porque eu já falei que eu tenho um certo pânico de sapos, então o Reinaldo é o único que eu gosto dele. E assim, eu gostei principalmente porque a gente soube um pouquinho mais de quem é o Reinaldo, como que tudo aconteceu com ele, e eu gostei de ver também a amizade que ele tem com o Tristan, que eu achei maravilhoso. E assim, gente, a Ivy, eu gostei bastante de ver assim que ela tá meio que se lidando aí com... que ela tá se jogando aí de vez na maldade, apesar de tudo que tá acontecendo, ela tá aí se abrindo, digamos assim, pra maldade. E o Tristan, por outro lado, tem aquela coisa de, depois que ele ouviu a profecia aí que eles têm que cumprir, ele fica, não, vou me afastar, eu tenho de me afastar, porque isso é o melhor, não vamos chegar muito perto, mas ele não consegue, porque afinal de contas, isso não seria tão vilanesco, né? Mas assim, eu gostei bastante, principalmente porque, assim, essa série é um slow burn, que aqui começa finalmente a ter o burn, a gente já tá meio cansado do slow, né? Mas assim, eu gostei bastante que finalmente estão chegando aí nacionalmente. E mas uma coisa que eu acho que antes, quando eu conheci a série, ela ia ser uma trilogia, até que a Hannah decidiu aí escrever o quarto livro. Então em alguns momentos desse livro eu achei assim um pouco, digamos assim, não vou dizer arrastado, mas que eu senti que a Hannah tava demorando um pouco pro plot avançar, principalmente porque a gente vai ter aí o quarto livro. Então em certos momentos do livro eu fiquei pensando, vambora, gente, dá pra fazer umas coisinhas, né? Então, mas eu gostei bastante. E principalmente porque depois daquele final, que quando a gente vai lendo esse livro aqui, quando a gente lembra da profecia, tem muitas coisas que começam a se encaixar no que a gente vai lendo, e a gente vai descobrindo cada pontinho, assim, o que tá acontecendo com a magia de Renadown. E, cuidado que terão spoilers aqui, e ver assim que apesar de tudo que a Ivy sofreu, a gente conhece um pouquinho mais da mãe dela, vê assim que talvez tenha algo mais aí com a Nura, com o Gideon. Então eu acho assim, gente, eu tô ansiosa já pelo quarto volume, que assim, acabou de chegar esse aqui, eu já tô querendo o quarto, porque quem nunca?
Principalmente pelo nome, que se chamará Adversária do Vilão. E eu tô assim, ao mesmo tempo que eu quero o próximo volume já, eu também fico triste porque aí a série tá acabando. E assim, eu gostei bastante de conhecer os personagens. Eu acho que que tá sendo uma série um pouco conforto, vamos dizer assim. E conhecer o Furacãozinho, ver a Ivy, como que ela lida aí com o vilão. E o Tristan, que ele tenta assim, por fora ele fala assim: ah não, eu sou o vilão, eu tenho essa maldade, eu sou super vilanesco. E que por dentro a gente sabe que ele é um marshmallow. Então eu gosto bastante desses dois lados dele. E meu Deus do céu. Então se você tá curioso aí pra saber como que a Ivy e o Tristan estão lidando aí com a profecia e se eles vão conseguir salvar Renadown, corre pra ver Aliado do Vilão. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ative o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram do Entre Linhas e a gente se vê na próxima.